casos, o que as terá matado é a precarização da saúde pública do nosso país, né? O aumento da desigualdade e da miséria dos últimos anos, a falta de investimento em saneamento e moradia digna para os brasileiros, e finalmente o fato de que há uma parte da população que segue exposta ao vírus porque não é permitido para eles pararem de trabalhar, né? Como o entregador do iFood, o motorista de Uber, todos os informais aí que não têm condições de ficar parado. E, inclusive, o Brasil até hoje não conseguiu pagar os R$600, né? Que é para sair nessa quinta-feira. Mas será que conseguem? Será que todo mundo que tem celular para baixar aplicativo e está seguindo as diretrizes que aparecem na televisão, Paulo? Parece tudo uma grande postergação, né? Enquanto o Bolsonaro dobra a aposta em vá fazer a economia girar, faz aí para eu tentar não precisar te pagar aqui, cara. Porque eu não quero pagar não, quero tentar sair ileso e vou ficar provocando o caos, né? E causando mortes, enfim. E a imagem de armadilha que o Brasil está enfiado, né, inclusive se retrata no próprio ministro de Saúde, né, o Luiz Henrique Mandetta, que ao afrontar o chefe, né, nos dias recentes e tomar medidas óbvias na pandemia, ele se tornou o novo herói nacional. Todos os erros, como demora a providenciar testes, máscaras e outros equipamentos de proteção, são perdoados. O principal opositor do seu ministro, o Bolsonaro, também presta um grande serviço a ele, né? E a seu próprio governo, já que qualquer que seja o resultado pode ser atribuído ou distanciado do governo. Essa é a esperteza de abarcar a situação e a oposição ao mesmo tempo. Vamos pensar em quem é esse novo herói nacional, né? Hoje, super apoiado por todo mundo. A galera que normalmente nem comenta de política fica Mandetta e apoio popular como não víamos desde tempos de Sérgio Moro no auge, né? Prezado ministro Sérgio Moro, nós estamos aqui na Vila Paulista. Gostaríamos de mandar essa homenagem do povo brasileiro, com o Eduardo Lages tocando. Você vê esse povo maravilhoso aqui, ó, para poder homenageá-lo por tudo que o senhor tem feito pelo nosso país. E por todos os campos ideológicos, né? Pessoas de esquerda defendendo que ele fique, pessoas de direita, de centro. Mandetta, é importante deixar claro, é conhecido como defensor dos ruralistas, da bancada ruralista. Na saúde se manifestou frontalmente contra o programa Mais Médicos e militou já contra o aborto, contra liberar o aborto como uma questão de saúde pública que né? Estamos em 2020. Também já lamentou a fragmentação das famílias causadas pela lei do divórcio. Dilma Rousseff demarcou muito menos terras indígenas que os seus antecessores. Uma das razões porque recebe severas críticas de indígenas e ativistas do meio ambiente. Ainda assim, o Mandetta achou que a ex-presidente exagerava, né, dizendo: a presidente está dirigindo a sua raiva contra os produtores rurais, colocando tudo o seu querer mal ao Brasil no agronegócio. E ele discursou no plenário, esse discurso do plenário da Câmara dos Deputados em 2016. E no ano seguinte foi um crítico feroz da Operação Carne Fraca, que foi uma operação da Polícia Federal que investigou irregularidades nos frigoríficos Brasil afora. Nós vamos entrar nos anos de sombra, de escuridão. Os corpos que os médicos de Cuba produzirem, os mortos, ficarão com as suas lápides na frente do Palácio do Planalto. Além dessas questões, né, que a gente se volta nesse momento... É importante trazer também, né, porque o Bolsonaro, nesse discurso dele de pensar na economia, ele dá cada passo, ele próprio, o staff dele propriamente falando, dão cada passo contra essa nossa estabilização e mais para foder o sistema, falando bem porcamente aqui, porque assim, como que hoje o Brasil tem a pachorra de se colocar contra o seu principal parceiro comercial mundial, que é a China? Primeiramente, com relação à figura do filho do presidente Eduardo Bolsonaro, e já que o Eduardo Bolsonaro não era do governo, né, e foi isso que alegaram, não, agora a gente precisa de alguém do governo atacando a China. E ninguém melhor, né, ninguém melhor do que o nosso ministro da Deseducação, o Weintraub, que usando... Gente, olha, que desgosto para Maurício de Souza, né? Maurício de Souza tinha que descer a porrada, tinha que dar um cacete no Weintraub por conta do Weintraub usar a Turma da Mônica da China. Cara, a Turma da Mônica sempre com as melhores intenções até hoje, com gibis de China, até do Ronaldinho Gaúcho. Até do bruxo. Até do bruxo, Ronaldinho Gaúcho. E ser usado, tá, tudo bem. Pra falar novamente, né, jogar a culpa da China,
O maior fornecedor de máscaras. O maior fornecedor hoje de qualquer insumo, qualquer material médico, hoje é a China. A gente vai entrar, eu vou falar aqui rapidinho dessa questão da pirataria americana também, mas só para fechar essa questão do governo Bolsonaro, com relação a essa questão da China, para vocês terem uma ideia, né, nem todos que acompanham a gente acompanham esportes também, um dirigente da NBA dos Estados Unidos, há cerca de um ano atrás, fez aí uma referência negativa à China. E fora do mercado americano, a China é quem mais consome NBA. E, cara, a NBA teve que, assim, mover mundos e fundos para se desculpar com os chineses, porque eles realmente, assim, proporam um boicote que doeria muito no bolso. Assim, o chinês, gente, a gente precisa respeitar a cultura dos outros e entender que nem todo mundo é brasileiro chinfrim, é patriota chinfrim, que na verdade quer destruir o país, né? O chinês, meu amigo, eles vão na vingança mesmo. Vocês mexem com o orgulho do chinês. E você pode não concordar com o sistema que é implementado lá, ponto. E até eles podem não concordar, mas eles têm um orgulho. Não mexam com a China. E o que o governo Bolsonaro tem feito, indiretamente ou diretamente, agora com o ministro da Educação, ridicularizando uma cultura, ridicularizando um país, sendo racista, sendo xenófobo, é algo assim que pode custar muito caro para o Brasil. Primeiro, com relação a se livrar do coronavírus. E segundo, com relação a que estamos falando do nosso maior parceiro comercial. Mais que Estados Unidos. Mais que os Estados Unidos. Que inclusive, vamos falar então dos nossos americanos, e agora, a partir de agora, a gente vai virar a página, porém, sem antes falar do Covid-19 com relação aos americanos, para vocês entenderem o que são essas pessoas, o que é esse povo que, lógico, faz muita parte da nossa cultura, muita parte, mas a gente precisa pontuar coisas muito fortes aqui. Só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo com relação à crise do coronavírus, os americanos, né, o país está sendo acusado de confiscar carregamentos de equipamentos médicos que iriam para a região do Nordeste. A acusação ou as acusações partiram dos dois governadores importantes, Flávio Dino do Maranhão e o Rui Costa na Bahia, de que esse material era para chegar para dois, não só para o estado do Maranhão, não só para o estado da Bahia, mas para todos os estados do Nordeste, e eles estavam mediando essa questão, e isso teria sido confiscado pelos americanos. Hoje, no caso, quinta-feira, o novo embaixador dos Estados Unidos no Brasil, o Todd Shepman, disse que isso não é verdade e que isso tem sido usado como uma desculpa pelos fornecedores para, na verdade, eles venderem mais caro para outros clientes, né? No caso aí, outros países. E aí, a Alemanha e a França já reclamaram que o Washington, né, tem aí superfaturado os valores, né, pagando muito a mais no valor das máscaras vindas da China, um valor muito acima. E aí isso é considerado uma pirataria moderna, nada mais, nada menos. E neste momento, então, quem tem mais, Léo, se garante mais. E tudo bem, então vamos continuar batendo continência pros caras, né? E vamos zoar chinês. Chinatown, 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 young rich nigga, Chinatown. E os americanos, né, mais um dia triste aí na nossa política, né, de expectativa de que algo pode mudar nessa pirataria moderna, que Bernie Sanders, né, nessa quarta-feira encerrou a sua segunda e provavelmente última candidatura à presidência, né? O verdadeiro social-democrata de 78 anos mudou bastante coisa no Partido Democrata, como vamos falar agora, mas não conseguiu se tornar o seu líder efetivo. E ao contrário da corrida de 2016, que certamente contou com um tipo de vitória moral, né? Quem ia imaginar que Bernie Sanders iria tão longe em 2016? A diferença da primeira e do segundo 20% da Marina, né? O primeiro 20% foi muito comemorado, o segundo foi tipo, puta, que merda. Exatamente. Fala, marineiro. E a derrota dele em 2020 é muito mais... Eu percebi que muito mais esmagadora e definitiva, né? Assim...
O Joe Biden vai ser o candidato democrata que vai lutar contra o Trump, né? Esse psicopata que tá fazendo pirataria moderna, né? O Joe Biden que tá falando, né, cometendo diversas gafes, assim, que são todos os dias reportadas por jornalistas, né, do mundo inteiro que se interessam por política americana, desde criança pobre tão inteligente quanto criança branca, né? We have this notion that somehow if you're poor, you cannot do it. Poor kids are just as bright and just as talented as white kids. Wealthy kids, black kids, Asian kids. No, really need, but think how we think about it. We think, no, we're going to dumb it down. They can do anything anybody else can do, give it a shot. Por conta de talvez que ele tenha problemas realmente como Alzheimer, né? O retardo, é isso? Essa é a visão que dá pra se ter, né? Observando, assim, os discursos que o Joe Biden, que está, inclusive, há bastante tempo sumido das câmeras, né? Ele não tá mais participando, não tá mais gravando vídeos, e quando tá, parece que ele tá totalmente focado em ler alguma coisa, sabe? Confundindo coisas básicas, confundindo quem é a mulher dele com a própria irmã, né? E assim, eu não tô querendo aqui deixar bem claro, não tô criticando quem tem qualquer tipo de saúde mental, mas a minha preocupação aqui é justamente com a capacidade do Donald Trump conseguir manipular essa eleição e tirar assim no gabarito, porque não vai existir uma possibilidade de debate sério com uma pessoa que teoricamente está debilitada, como vemos jornalistas sérios, desde Glenn Greenwald até jornalistas que efetivamente estão cobrindo os Estados Unidos, New York Times e enfim, que estão nos dizendo isso, né? Além disso, né, é importante destacar que na quarta-feira o Donald Trump soltou um tweet dizendo: Bernie Sanders está fora, em maiúsculo. Obrigado a Elizabeth Warren. Se não fosse por ela, o Bernie teria vencido quase todos os estados na Super Terça-feira, que é a Super Tuesday, que é um dos maiores momentos de eleição americana para as primárias do partido, né? Isso acabou como os democratas e o DNC, que é o diretório nacional deles, queriam o mesmo fiasco da Crooked Hillary, que é o jeito que ele chama Hillary Clinton, né? O povo Bernie deveria vir ao Partido Republicano, comércio, em tudo maiúsculo. Numa clara provocação aos democratas, do tipo, cara, se o Bernie tivesse tido o apoio de uma pessoa, né, da ala, de qualquer ala do Partido Democrata, ele teria conseguido talvez virar, né, a avalanche de Isso suporte. mostra um medo do Trump de enfrentar o Bernie? Isso mostra, eu acredito que sim, o medo, porque todas as pesquisas indicariam que o Bernie estava vencendo do Trump, no caso, 1 contra 1 ali, né? Ele estava conseguindo maioria, mas ao mesmo tempo indica que ele está se sentindo tão à vontade que ele está jogando na cara do próprio Partido Democrata que eles erraram. Acabou agora é o Biden, né? Tipo, se a Elizabeth Warren não tivesse feito isso, sabe? A mulher que achava que tinha chance de ganhar e parecia efetivamente, antes de começar a ter essas primárias, que ela iria vir com bastante votos, mas efetivamente não veio, né? O Trump sempre soube que mais cedo ou mais tarde o adversário dele seria o Biden, né? Tanto que toda aquela narrativa da Ucrânia, né? Ele já pensando naquilo. E eu, até colocando aqui uma visão minha, eu e o Léo, a gente sempre fala sobre esse assunto e eu sempre fui muito pessimista, né? O Léo sempre vinha, o Bernie tá aqui, você falava, cara, é americano, não dá pra levar a sério. Assista essa série agora que tem no Netflix aí, o Máfia do Tigres. Aí você vai ver como o americano é doido das ideias. Não tem o menor cabimento do Bernie Sanders. Eu sempre assim, o Léo, não, mas... Eu sei, eu falei, cara, eu torço tudo. Mas o americano, ele é o cara do tigre, velho. É o mullets, que é o redneck, velho. Não adianta, louco das ideias. Americano é dedo no cu e gritaria, meu irmão. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouco das principais ideias do Bernie, que são, né, muita gente que diz que é extremista, que é um negócio impossível de se conseguir, completamente fora da casinha, chamam ele de comunista, chamam os apoiadores dele de comunistas. Vamos lá, eu vou falar só de algumas aqui. A primeira delas é o projeto Universidade para Todos e quitar a dívida dos estudantes, né? Acho que todo mundo, assim, que já pensou em estudar nos Estados Unidos ou tem noção de como funcionam as universidades lá, sabe que é uma coisa muito cara. Diferente do Brasil aqui, que você consegue se formar, né? Você tem acesso à universidade pública, você consegue fazer uma PUC, né, com uma mensalidade classe média que consegue pagar, né? Projetos de financiamento que
você consegue pagar com juros baixíssimos. Nos Estados Unidos não, você fica endividado e paga por 40 anos uma dívida milionária às vezes. E ele quer fazer com que as pessoas não sejam escravas da própria dívida, que